Graça e paz, boa noite. Sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. E nós estamos falando nestes momentos de estudo bíblico sobre fé, como exercitar a nossa fé. E a gente sabe que a Bíblia nos mostra exemplos de homens e mulheres que foram para nós modelos de como viver e como caminhar com fé. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Elias, um homem de Deus do Antigo Testamento. A história dele a gente conhece lá em 1 Reis, tem bastante coisa sobre ele. E aí a gente vai perceber assim, Elias, ele foi chamado a ser profeta na época do rei Acabe. Rei Acabe era o 7º rei de Israel. E ele tinha uma questão muito importante, ele se casou com Jezabel, uma mulher terrível, cheia de manhas e de marras, e era muito cruel, né? Ela realmente era uma mulher muito difícil. E Elias é chamado neste momento a confrontar a idolatria. E você sabe muito bem, e eu sei, que Deus, quando chama o povo de Israel a participar e a ser seu povo, ele chama para caminhar com ele e não ter outro Deus, não adorar a outro Deus. Muito bem. E aí, você tem Jezabel, né, em contrapartida, esposa do rei, sendo praticamente adoradora de Baal e todos os seus profetas, né? Eles eram praticamente amigos, eles eram apoiados e tinham tudo o que precisavam por conta de Jezabel. E aí então a gente vê que lá no capítulo 17 de 1 Reis, versículo 1, já começa falando que Elias fala para Acabe de toda essa situação de idolatria pela qual eles estavam passando, que não agradava a Deus. E ele diz o seguinte: nem orvalho, nem chuva cairá sobre esta terra. Só vai ter chuva nesta terra quando eu falar. A minha palavra será a resposta, assim diz o Senhor. Durante 3 anos, eles ficaram sem chuva. Deus, sabendo que ele seria perseguido, Elias seria perseguido, ele pede para Elias, leva Elias, conduz a um riacho perto de Gileade e por ali ele fica morando. E durante esse período, se você continua lendo a palavra, é muito gostoso, você vai ver como esse homem era um homem de fé. Ele fica numa casa de uma viúva e essa viúva, ela não tinha nada porque estava tendo seca, né? Imagina, não tinha nada, comida nenhuma. E ele ora e ele fala a respeito da botija de azeite desta mulher e fala da farinha dela. Durante esses 3 anos de seca, nunca faltou farinha e nem azeite para a casa desta mulher. Ela conseguiu fazer pão e o alimento todos os dias em todos estes anos. Ela tinha um filho e ele depois acaba falecendo. E ela fica chateada, ela fala, mas eu ajudei, como? E Elias ora de novo, e pelo clamor de Elias, a vida volta ao filho. Então, são 2 momentos interessantes que a gente vai ver que o Senhor tem falado por causa da fé, tem agido, né? Principalmente por causa da fé deste homem de Deus, chamado Elias. Muito bem. Tanto é que é bonito o final do versículo, no versículo 24 do capítulo 17, que a mulher ela reconhece que Elias era um homem de Deus. E ela fala assim, a palavra do Senhor realmente é verdade na sua boca. Olha que fé, olha que situação linda. Ela reconhece Deus através da boca de Elias. A palavra de Elias era importante por conta da fé que ele tinha e as pessoas entendiam que o Senhor falava por conta dele. Depois desses 3 anos, então, Deus manda Elias voltar a Acabe e falar o seguinte, vai vir chuva. Agora minha boca vai ser aberta e vem chuva por aí. Muito bem. No capítulo 18, a gente já pula para o capítulo 18, Elias vai ter um desafio, logo nos primeiros capítulos, ele vai ter um desafio tremendo com os profetas de Baal. Porque aí eles vão querer fazer como se fosse um desafio, sabe? Qual Deus é melhor? Qual Deus é mais importante? E aí eles fazem um desafio a Deus Todo-Poderoso.
fazem lá um montante, fazem e querem que aconteça e não aconteça. Leia para você ver como é tremendo essa parte, porque é aquele lance, o Deus Baal contra o Deus de Israel. Claro, quem que ganha no final, inclusive até eles são mortos no final de toda a história, e Deus mostra que ele é Deus, Senhor sobre todas as coisas, e Elias então, ele fala: "Este é o nosso Deus". E a partir do versículo 41, lá do capítulo 18 ainda, Elias vai dizer então para Acabe, chega pertinho de Acabe e diz assim, ó: "Já estou ouvindo o ruído de uma grande chuva". Olha, coisa maravilhosa. Deus mandou, ele foi lá e fez. Já estou ouvindo o ruído de uma grande chuva. E Elias acreditava muito em Deus. Tanto é que ele fazia a vontade de Deus. Ele orava com fé, ele tinha fervor, ele sabia que ele tinha que ser leal a esse Deus, porque Deus era leal com ele. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas e sempre, sempre. Imagina, 3 anos, seca e fome. E de repente ele fala, ó, tá vindo chuva aí. A chuva tá chegando. E ele profetiza então, a chuva vai chegar. Quando ele sobe, quando ele profetiza, desculpa, ele vai orar para confirmar, para receber a palavra de Deus. Deus mandou ele fazer, ele fez. Deus falou que viria a chuva, ele falou, vai vir a chuva. E ele se joga em terra, ele sobe no cume e ele se ajoelha, põe o rosto entre os joelhos e a boca, como se fosse a testa no chão. E ele fica só, ele e Deus. E ele ora, ele se humilha na presença do Senhor. E ele imagina, olha a oração, o poder que tem a oração. Essa intimidade que Elias tinha com Deus era por conta da oração. Ele falava com Deus e Deus falava com ele. E aí, Deus ouvia, Deus fazia a sua vontade, porque ele era um homem que se mantinha em oração. A oração dele fez a botija não faltar, óleo ou azeite, fez a farinha não faltar, fez a mulher ver o filho vivo novamente, e aí ele consegue persistir. E aí ele fala assim para o servo dele, que ele tinha um servo que trabalhava, que vivia com ele, ele fala assim, sobe e veja se tem sinal de chuva. Olha na direção do mar. E ele olha e nada. Ele fala assim, Senhor, nada. 6 vezes ele fez isso. Vai lá e olha, vai lá e olha, vai lá e olha. E enquanto o servo ia lá olhar, ele persistia em oração. Olha a fé, gente. Ele continuou persistindo, continuou persistindo. Ele buscou, ele esperou o tempo de Deus, a resposta de Deus. E aí, quando foi na 7ª vez que o moço saiu para olhar, o que ele viu? Ele falou assim, olha, lá pela banda do mar tem uma nuvem pequenininha que parece a mão de um homem. E às vezes é assim com a gente também. O pequeno, Deus transforma em grande. E aí a gente percebe que da pequena nuvem vem uma chuva abundante, vem a chuva que realmente é para molhar e para resgatar e para lavar e para trazer vida nova para todos que moravam naquela região. Isso Deus quer fazer com a gente hoje. A minha fé pode ser pequena, mas se eu me colocar na presença do Senhor, ouvir a voz de Deus, buscar, esperar, perseverar, a resposta pode vir até numa coisa pequena, que a gente fale, mas é isso, e espera, porque o Senhor confirma a sua bênção sobre a sua vida, porque com fé você acredita, e o que é pequeno, eu falo mais uma vez, se torna grandioso. Era a graça de Deus que estava se manifestando. E aí, a bênção de Deus veio em grande quantidade. E a resposta que Deus manda renova a fé de Elias. É tão interessante que ele renova de tal forma que ele manda Acabe voltar para o palácio. Ele vai de carruagem, faz com cavalo, vai embora. Elias, naquele momento que ele sente a chuva, que ele se sente renovado em sua fé pelo Senhor, ele sai num pinote, que nem fala a galera, a moçada. Ele sai numa velocidade, ele renova uma força, que ele sai correndo,
Ele corre pelo menos, ou um pouquinho mais, de 27 quilômetros. Ele passa Acabe, ele chega primeiro que Acabe, onde Acabe estava chegando. Ele conseguiu correr mais que cavalos. Olha como a força é renovada por causa da fé, da resposta de oração, daquilo que a gente espera e sabe que o Senhor pode dar. Alegria faz saltar muralhas. Foi para anunciar o que Deus tinha feito, que nós, Elias, existia. A gente tem que ter força. E força para orar. E a oração é como se fosse um suplemento diário, né? De oração, oração é um suplemento diário. Para minha fé estar cada dia mais forte e renovada. É um exercício diário. É uma transparência, é uma vida de transparência para ter intimidade com esse Deus. Elias sabia quem ele era enquanto estava orando. Ele sabia no Deus que ele cria. E ele sabia que Deus respondia. Ele é exemplo de fé. Ele nos renova e nos restaura. Para a gente saber que através da fé a gente pode orar e muitas coisas boas podem acontecer. Do pequeno vira o grande. E a gente não pode esquecer que é tanta intimidade que Elias tinha que Elias não conheceu a morte. Ele subiu aos céus, ele foi trasladado num carro de fogo. Pode ser que eu e você não cheguemos a tal ponto, mas o Senhor quer nos usar. Que a nossa fé possa ser aquecida pela oração e que todo pedido seja respondido, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Hoje o nosso exemplo de fé foi Elias. Que a gente ore, que a gente continue buscando, que a gente continue acreditando. Vai ser na primeira vez? Muitas vezes não. Talvez na 7ª vez. O Senhor responde, o Senhor te dá. E pode parecer pequeno, mas a resposta do Senhor será grandiosa, porque Ele faz mais do que pensamos, mais do que pedimos, mais do que necessitamos, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos fé, coragem para continuar nessa caminhada. E dá-nos, Senhor, Espírito Santo, a vontade desta intimidade contigo, de te buscar, de ser transparente, de ser nós mesmos, de acreditar nesse Deus de tal forma que nada nos separe da tua presença. E que essa intimidade nos encha e nos dê força para poder correr, Senhor, saltar muralhas e para poder ver a botija sempre cheia de azeite, a farinha prosperando, para a gente poder ver a chuva descendo, para realmente lavar, molhar, inundar e abençoar a terra. Eu te louvo por esta oportunidade, por este momento, em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja contigo, contigo permaneça e que você veja, que você sinta, que você seja renovado, que você salte muralhas para a honra e glória do nosso Deus e receba a sua graça e a sua maravilhosa paz hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te restaure e te renove e que você continue em oração, crendo em nome de Jesus. Do pequeno ou das pequenas coisas podem vir coisas grandiosas. Eu creio. Amém.